Garçonete humilhada por ignorar inglês até atender milionário em alemão. Aquela noite em Campos do Jordão tinha um frio que parecia cortar a pele. O salão do restaurante mais chique da cidade brilhava sob lustres gigantescos, espalhando uma luz dourada que parecia esconder mais do que iluminar. Os clientes, abrigados em seus casacos caros, falavam em sussurros embriagados pelo ar frio e pelas taças cheias de vinho. Carolina Monteiro, 27 anos, caminhava devagar entre as mesas, com as mãos trêmulas, fadigadas pela rotina. Sua presença era quase um sussurro no meio daquele luxo. Ninguém notava sua figura magra, seus olhos cansados, o peso mudo que ela carregava. Os colegas trocavam olhares desconfiados e evitavam contato. Clientes tradicionais mal a viam, como uma sombra que serve a grander. Cada pedido que aceitava parecia afundá-la mais no invisível. A voz de Carolina era baixa, quase um eco perdido na atmosfera pesada, até que Ricardo Campbell entrou. Sem sequer esboçar o sorriso, lançou um olhar cortante que perfurou Carolina assim que ela se aproximou para anotar seu pedido. Water, no ice. A voz dele era seca, a indiferença quase um tapa invisível. Carolina sentiu uma teimação de raiva e inseguranças explodirem dentro de si. Queria sumir, desaparecer naquele salão que agora parecia uma prisão dourada. Mas o inesperado aconteceu. Um homem entrou. Otávio Brenner. Um tipo diferente, com uma aura misteriosa que fez o salão parecer menos opressor. Ele se aproximou de Carolina e, com uma voz firme e quase sussurrante, falou em alemão. Guten Abend. Können Sie me helfen? Carolina parou. O frio congelou seu corpo e o silêncio se aprofundou. Respirou fundo, sentiu um nó na garganta e, de repente, respondeu em alemão. Um idioma que aprendera com sua avó, uma chama antiga que nunca havia se apagado. A reação foi imediata. Olhares se voltaram para ela. A energia mudava no ar. Sorrisos contidos, expressões de surpresa. A garota invisível ali, diante de todos, exalava uma confiança inesperada, quase arrebatadora. O silêncio foi quebrado pelas palavras ríspidas do gerente Sr. Damasceno, chamando-a de lado, repreendendo aquele atitude incomum. Seu tom carregava desaprovação, como se Carolina tivesse quebrado uma regra invisível que a mantinha lá, invisível, abafada. Mas Carolina, com o coração disparado e o suor frio escorrendo pelas costas, se plantou firme. Com voz clara, respondeu ainda em alemão, reafirmando seu valor. O murmúrio pelo salão aumentou. Era um choque silencioso que espalhava uma corrente de tensão e admiração. Foi quando Otávio fez o convite. Uma chance inesperada. Uma oferta que ultrapassava qualquer sonho que Carolina ousara ter. Um projeto na Alemanha. Real, palpável, assustador. O mundo dela, que antes era limitadíssimo, começava a se abrir feito uma porta que chiava ao ser empurrada. Só que o equilíbrio frágil não durou. Ricardo voltou. Ele não era mais aquele homem frio e arrogante. Soltou fragmentos de suas próprias inseguranças. Pediu perdão, procurando nos olhos de Carolina algo para segurar. A presença dele junto a dela criou um turbilhão silencioso, cheio de dúvidas, de medo e uma inquietante esperança. No meio daquela tensão quase palpável, Carolina sentiu o peito apertar. Ela sabia que logo teria que escolher. Permanecer naquela sombra confortável ou fazer o salto para um futuro incerto, cheio de riscos, mas também de possibilidades. Enquanto o salão ficava silencioso e os olhares continuavam presos nela, Carolina encarou aquela decisão brutal e definitiva. O ar parecia pesado demais, quase sufocante, como se o tempo tivesse parado para aquele instante. O segredo pairava no silêncio, prestes a explodir no instante seguinte. E ninguém ali sabia qual seria o próximo passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. O salão mergulhou naquele silêncio pesado, quase palpável, como se o ar tivesse parado de circular. Carolina sentiu o coração martelar nas costelas. Cada batida doía. A voz firme dela, em alemão, ainda ecoava quando Ricardo se aproximou. Os olhos dele buscando algo. Quem sabe perdão. Quem sabe um pedaço daquela força tímida que agora dominava o ambiente. Mas foi Otávio quem quebrou a tensão, com um sorriso meio enigmático, estendendo uma mão que parecia prometer mundos. Mas então, sem aviso, a porta do restaurante se escancarou com um estrondo surdo, e o mundo pareceu virar do avesso num instante. Um homem entrou correndo, o rosto pálido demais, os olhos fundo cavados numa mistura cruel de desespero e raiva. Ele vestia um terno amassado, algo que falava de pressa arruinada. A multidão parou, os murmúrios se calaram. Carolina congelou, sentindo a pele arrepiar, o corpo preso numa armadilha invisível. "A polícia!" gritou o estranho, a voz estridente atravessando o silêncio. Ele está aqui! Ele está aqui!" Olhares se voltaram lentamente para Ricardo. O executivo inglês, antes tão seguro, agora estava paralisado, os dedos trêmulos segurando o cardápio que nem parecia saber para que servia. O rosto dele perdeu a cor, e Carolina viu, pela primeira vez, um medo bruto, quase animal, se espalhando pelos traços antes rígidos. O estranho não esperou. Cruzou o salão com passos rápidos, quase trovejantes. Todas as conversas cessaram. Apenas o som seco dos pés dele contra o chão de madeira ecoava. Quando chegou perto de Ricardo, puxou-o pelo braço com uma força que dizia que não havia mais volta. "Ricardo Campbell", a voz dele era um corte frio. "Você está preso por suspeita de fraude, evasão fiscal e envolvimento em esquema internacional de lavagem de dinheiro." O salão explodiu numa mistura de choque e confusão. Carolina sentiu o peito apertar, a garganta cerrar, o mundo tombar ao redor. Seus olhos correram até Otávio, que agora tinha uma expressão tão dura que parecia outra pessoa. Ele segurava um envelope grosso, com documentos que ninguém sabia de onde tinham saído, mas que naquele instante valiam mais que qualquer diálogo. Ricardo tentou recuar, as mãos levantadas num gesto desigual de defesa, mas os policiais, que surgiram atrás do estranho, não deram espaço. Ele foi algemado ali mesmo, sob o olhar incrédulo dos clientes, enquanto sussurros insultantes e acusações veladas atravessavam o salão como adagas lançadas. Foi quando Carolina percebeu uma coisa que quebrou tudo o que ela acreditava até ali. O envelope saltou das mãos de Otávio no chão, aberto, revelando o que parecia ser fotos dela. Fotos dela sorrindo para Ricardo, em encontros secretos, mensagens trocadas, contratos sendo assinados com o nome dela, Carolina, em lugares que ela nunca sequer tinha ouvido falar. Amé. E no meio daquele furacão, uma dúvida brutal cortava sua mente. Quem era Otávio, afinal? E até onde Ricardo havia usado para esconder os verdadeiros segredos? O salão parecia girar. Pessoas a olhavam não mais com admiração ou pena, mas com suspeita e julgamento, como se ela, a garçonete invisível, ainda fosse a grande culpada daquele escândalo inacreditável. Carolina mal conseguiu respirar. Suas mãos tremiam, a cabeça latejava. O futuro sorriu para ela, mas agora com dentes afiados, prontos para devorar. Ricardo foi levado dali, gritando seu desespero. Otávio ficou parado, olhando para Carolina com uma expressão que misturava pena e algo muito mais sombrio. "Eu avisei que nada era o que parecia", ele disse, a voz quase um sussurro cortante. Carolina não sabia quem odiar mais: o homem que a usara, o que a entregara, ou o próprio destino cruel que a jogava numa espiral sem controle. E no fundo, uma pergunta queimava igual fogo. Será que ela havia sido apenas um peão nesse jogo diabólico? Ou havia algo nela que ninguém ainda via? Algo ainda mais sombrio que estava prestes a vir à tona.
O silêncio tomou conta. Os olhares ainda não se desviavam, e a história que parecia à beira de virar um conto de redenção escorregava para um abismo desconhecido. O que aconteceu ali mudaria tudo. Agora só restava esperar para ver quem sobreviveria a essa queda. E quem seria esmagado para sempre. O silêncio no salão era ensurdecedor. Os olhares pesados martelavam Carolina, que sentia o rosto arder, o corpo pesado como um jarro de pedra. Suas mãos antes trêmulas agora apertavam os punhos, tentando se agarrar a alguma segurança. Mas não havia nada. Nem Otávio, nem Ricardo, nem os clientes, nem o gerente. De repente um sussurro se espalhou, rápido como fogo em mata seca. Espera. Alguém murmurou. Esses papéis, esses contratos não fazem sentido. A atenção toda pendeu para o envelope no chão. Um dos clientes, um advogado que jantava ali naquela noite, abaixou-se, pegou os documentos com uma cara que misturava espanto e dúvida. Isso aqui não é só fraude, disse, quase para si mesmo. Isso é uma armadilha, um plano para destruir alguém. Olhares trocaram, o murmúrio virou um burburinho nervoso. Carolina estava zonza, mas o coração falava. Quem? Se não eu? A dúvida começou a corroer a mentira inteira. Foi quando, de um canto escuro do salão, uma mulher entrou rápido, passando pelo tumulto com o olhar decidido. Alta, cabelos curtos, olhos firmes demais para aquele lugar tão cheio de luxo e medo. Parou perto de Carolina, quase sussurrando. Tenho algo que você precisa ver, agora. Antes que alguém pudesse perguntar, ela jogou um flash drive sobre a mesa, perto da mão de Carolina. O murmúrio virou choque. Até Otávio virou para olhar a expressão muda, como se aquele objeto fosse uma bomba prestes a explodir. Carolina pegou, tremendo, enquanto a mulher simplesmente dizia: Isso muda tudo e revela quem realmente está por trás disso. No silêncio carregado, o gerente, Sr. Damasceno, deu um passo para a frente, a voz firme e cortante. Quem ousa entrar e interromper? Segurança. Mas ninguém se mexeu direito. A mulher ajeitou o casaco e disse: Eu era da equipe dele, do Ricardo. Fui cúmplice até descobrir que tudo era um plano, para usar a Carolina como bode expiatório. O salão parou. Ar preso. Batidas aceleradas no peito de Carolina. A sensação era de que o chão abria embaixo dela. Ela sentiu os olhos se revertendo, não mais de suspeita, mas de confusão. De medo, para dúvida. O advogado, ainda segurando os papéis, olhou para o flash drive. E depois para Carolina, daquela forma que só os olhos de quem começa a acreditar sabem fazer. A pressão subia. O ar parecia mais fino. Carolina, sem saber direito se queria fugir ou lutar, conectou o flash drive no celular. A tela carregou um vídeo. A imagem tremia, tremia demais. E a voz era uma que ela reconheceu na hora. Você tá vendo o que realmente aconteceu? Aqui está a verdade sobre os nossos encontros, sobre os documentos. Eu não estava te usando. Pelo contrário. O vídeo congelou. Todo mundo encarava a Carolina. A mulher estranha virou de costas e, antes de sair para a rua, jogou uma última frase no ar. Nem tudo que parece é. Nem todos são vítimas. E nem todos são inocentes. Nesse momento, um grito atravessou o salão. Era o gerente, assustado, quase enlouquecido. Esperem, tem mais. Ele correu até o cofre do restaurante e saiu com uma pasta grossa nas mãos. Jogou na mesa à frente de todos. As folhas iam se espalhando e revelavam documentos assinados por Carolina, sim, mas também mensagens trocadas entre ela e Otávio. Mensagens que insinuavam algo muito diferente do que parecia. Carolina sentiu o frio congelar a espinha. O que antes parecia claro, agora estava em ruínas. Ela não era só a vítima, nem apenas o peão. Alguém no salão sussurrou, com voz baixa e amarga. Então ela também sabia. O olhar de Otávio, agora fixo nela, não tinha mais compaixão. Só um brilho sombrio que parecia devorar qualquer esperança. Carolina engoliu em seco, o peito apertado por um medo que não era só pelo escândalo, nem pela polícia. Era medo do que ela mesma podia descobrir, e do monstro que, sem saber, talvez tivesse ajudado a criar. O salão inteiro esperava, prendeu a respiração. A história não era o que parecia, e naquele instante, ninguém sabia mais em quem confiar.
Nem mesmo Carolina. E a dúvida que ficou, cortando como lâmina. Quem jogou a primeira pedra? E quem, no fundo, segurava a faca? O salão ficou em silêncio, a tensão densa como fumaça parada no ar. Carolina sentia as mãos suarem, as pernas bambas. Tinha vontade de fugir, gritar, desaparecer. Olhos de todos presos nela, entre o julgamento e a dúvida. Até que, no movimento lento, Otávio se abaixou e pegou uma folha caída no chão. Era uma cópia antiga, amarelada, diferente daquelas que estavam espalhadas sobre a mesa. Ele leu em voz alta, a voz cortando o silêncio. Declaro, sob fogo e sangue, que Carolina Monteiro não é quem diz ser. O murmúrio cresceu. O que isso quer dizer? Quem ela é, afinal? Carolina engoliu a seco, sentindo o peito estalar de tão apertado. Mas aí, como se o chão abrisse de repente sob seus pés, a porta do restaurante explodiu contra a parede. Um estrondo seco seguiu uma chuva de vidro estilhaçado. Um homem entrou cambaleando, ensanguentado, com o rosto destruído como se tivesse levado uma surra. Todos pararam, chocados. O estranho apontou direto para Carolina, com olhos dilatados de medo. "Ela sabe de tudo!" berrou, a voz embolada, cheia de dor e pânico. "É a verdadeira culpada!" O gerente, pálido, tentou correr para perto, mas era tarde demais. O homem tropeçou nas próprias pernas e caiu no chão, desfalecido. Alguns clientes se aproximaram, sussurrando preocupado, mas Carolina ficou congelada. O mundo girava rápido demais. Nesse instante, o celular no bolso dela vibrou. Tremendo, ela o puxou para fora. Era uma mensagem nova. Curta, direta, sem remetente. "Olha o nome no hospital, Maria Carolina. A sua segunda identidade. Verdade escondida." Ela fechou os olhos. De repente, tudo fazia sentido. Ou nada fazia sentido. Uma mulher, uma voz firmíssima, cortou de novo o silêncio pesado. Era a mesma que entregara o pendrive antes. "Carolina Monteiro nunca existiu. Você é filha de uma rede criminosa internacional. Filha da mulher Maria Carolina, que fugiu para o Brasil para proteger você. Isso explicaria as ligações com Otávio e por que você foi escolhida." Os ruídos pararam. O ar ficou denso, a respiração atrasada. Carolina sentia as lágrimas quererem sair, mas não tinham força. E então o inesperado. Ricardo, já algemado, virou para ela com um olhar desesperado, quase suplicante. "Eu te protegi esse tempo todo. Você não é peça, Carolina," ele disse, entre dentes cerrados. "Você é a chave para acabar com tudo." Carolina se sentiu afundar num mar de desconfiança e medo. Tudo o que acreditou, tudo o que sonhou, estava desmoronando. Mas a pergunta ardia, queimava forte. Quem, afinal, queria destruí-la? E até onde ela mesma poderia ir para sobreviver a essa verdade que ninguém imaginava? Um dos clientes deixou escapar um sussurro. "Isso aqui não é mais só um escândalo. É algo muito maior, algo perigoso." O silêncio voltou, pesado e sufocante. O futuro de Carolina não era mais um projeto, um emprego, um romance. Era uma guerra silenciosa que começava ali, dura, cruel e sem volta. E no fundo do salão, as luzes tremeluziam incertas, como o destino dela, prestes a se partir em 1000 pedaços. A única coisa certa era que ninguém mais poderia confiar em nada, nem em quem dizia amar. E a cada segundo que passava, a sombra da verdade ia ficando maior, mais ameaçadora, pronta para engolir tudo, inclusive Carolina. O salão congelou por um instante. Todos os olhos grudados em Carolina, que ainda segurava o celular, a respiração pesada, o corpo queimando como se tivesse sido jogada num fogo invisível. A voz da mulher com o flash drive ainda pulsava na memória de todos, quando um som estranho ecoou do fundo do salão. Era um estalo seco, metálico, passos apressados, o tilintar de algo sendo retirado devagar de dentro do bolso. Carolina virou a cabeça devagar, sentiu a pele arrepiar. No meio daquela confusão, surge uma figura que ninguém esperava. Senhor Damasceno, o gerente, tão calmo até então, com os olhos negros como carvão,
Agora estava puxando uma arma, um revólver pesado, brilhando sob a luz dourada do restaurante. O quê? Alguém sussurrou. O silêncio virou grito preso na garganta. Carolina sentiu as pernas tremerem, o suor escorrendo quente pelas costas. O barulho do metal sendo encaixado nas mãos do gerente tremia no ar denso. Chega de jogos, disse ele numa voz que cortava o ar como uma lâmina afiada e sem piedade. Vocês acham que estão num palco, que nada aqui é real? Engana-se. O salão recuou, as pessoas dando passos lentos para trás. Otávio piscou com uma expressão travada, como se não acreditasse no que via. Ricardo, ainda algemado, ergueu os olhos, a face empalidecendo no instante em que o olhar do gerente pousou nele. Carolina paralisou. O nó na garganta apertou. Seus dedos se enroscaram no celular, que caiu com um baque surdo no chão. Tudo girou. A arma estava apontada para Otávio, o homem misterioso que tinha prometido mundos e agora parecia preso numa armadilha maior do que todos. Ele me enganou tanto quanto vocês. Usou vocês todos num plano sujo que vai muito além de documentos falsos e contratos trancados em cofres, continuou Damasceno, a voz ficando gélida. Vocês não fazem ideia do que realmente está em jogo. Nem ele, nem ela, ninguém. Carolina sentiu a cabeça latejar, o medo se transformando em uma confusão tão densa que parecia sufocar. Mas eu sei, completou ele. Foi quando a porta dos fundos do restaurante se abriu de súbito e uma mulher entrou, correndo, com uma expressão desesperada, olhos tão distantes que parecia que via através de tudo ali. Parem! Parem agora! Gritou ela, a voz cheia de pânico e urgência. Era a mesma mulher do flash drive. O salão ficou mudo. Ela encarou Damasceno com uma fúria tamanha que até o ar tremeu entre eles. Você não tem ideia do que fez, disparou, enquanto uma lágrima escorria rápida por seu rosto. Vocês estão todos errados sobre Carolina. Por um momento, pareceu que a loucura dominaria aquele espaço tão cheio de luz e sombra. As ruas lá fora estavam silenciosas, mas tudo ali dentro explodia em eletricidade. Então, a mulher tirou do bolso uma fotografia antiga, amarelada, meio rasgada, e jogou no chão bem na frente de todos. Carolina se abaixou, os olhos arregalados. A foto mostrava duas meninas sorridentes num dia qualquer, de mãos dadas. Uma delas era ela, mostrando um sorriso que ela própria não reconhecia. Esta foto foi tirada há 20 anos, disse a mulher, ofegante. A menina ao lado dela é minha irmã, a verdadeira Carolina Monteiro. Ou melhor, a verdadeira Maria Carolina. Um silêncio mortal. Carolina sentiu o chão abrir. As luzes pareciam piscar, a respiração cada vez mais curta. Você foi criada em uma mentira. Sebastiana, essa mulher que vocês chamam de avó, que te ensinou alemão, não é quem diz ser. Ela trocou você. Vocês foram trocadas. Porque a verdadeira Maria Carolina desapareceu há anos. Os olhos de Carolina queimavam. Uma ficha caía, lenta, pesada, como se moendo seu peito em pedaços. Eu sou essa pessoa, continuou a mulher, com a voz cheia de dor. E tenho provas. Provas que abalam todo o sistema que você acha que te protege, ou te destrói. Senhor Damasceno apertou os dedos no cabo da arma até ficar branco. Meu nome é Sofia, disse ela olhando diretamente para Carolina. E o que vem depois disso, a gente vai descobrir juntos. Porque a essa altura, nem você, nem eu sabemos mais quem é realmente quem. De repente, um barulho forte vindo da cozinha, um vidro quebrado, um grito abafado. Todos se viraram rápidos, menos Otávio, que ficou ali, imóvel, com os olhos fixos em Carolina e um sorriso torto que gelava até os ossos. Vocês acham que sabem a verdade? Ainda estão no começo. A voz dele ecoou pelo salão. E aquele instante pesado e escuro, como um trovão prestes a cair, fechou o capítulo de maneira avassaladora. O que estava escondido, ou escondendo, era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Carolina sentiu o mundo desmoronar de novo.
enquanto a arma tremia na mão do gerente e a sombra de Sofia parecia engolir tudo à sua volta. O verdadeiro jogo começava ali, e ninguém sabia em quem confiar, nem mesmo ela. O barulho na cozinha quebrou o silêncio como um trovão. Louça despedaçada, um grito surdo, passos tropeçando. O salão inteiro virou para olhar. Carolina sentiu o peito rastejar, o ar falta. O gerente, ainda com a arma em punho, virou-se lentamente, a expressão grave como nunca antes. Foi quando a coisa mais absurda, impensável, aconteceu. Otávio, parado ali com aquele sorriso frio, de repente deu um passo rápido. Sem aviso, lançou-se contra o gerente. O revólver disparou uma vez, o som violento ecoando pelo restaurante. O estampido arrancou gritos de todos. O choque cortou a respiração. O tiro não atingiu ninguém, mas a bala foi para o vidro da janela, espalhando estilhaços pelo salão, brilhando como pequenos cristais fatais. No meio da confusão, Otávio agarrou a arma com uma força brutal. Uma luta silenciosa aconteceu em segundos. O brilho nos olhos dele mudou. Não era o Salvador, não era o homem misterioso, era o predador. O sorriso escancarou, cruel e gelado. Carolina quase caiu de joelhos. Empurrado para trás, o gerente soltou a arma. Otávio a pegou e, num movimento rápido, voltou-se para ela com olhos que queimavam. Você não entende nada. Ele sussurrou tão perto que Carolina sentiu o hálito gelado. Você está presa nesse jogo, mas eu sou o mestre. Antes mesmo que alguém pudesse reagir, Otávio virou-se para a multidão. Sua voz aliou calma e ameaça, fazendo cada palavra cortar como faca. Vocês querem verdade? Tudo o que acreditaram, tudo o que viram até agora, foi manipulado. Essa garota, essa tal Catarina, ou melhor, não sozinha Carolina, é o que chamam de peão? Mentira! Houve um silêncio que pareceu partir o ar. Ele avançou um passo e, com um gesto dramático, puxou do bolso interno do paletó um envelope grosso, cheio de documentos. Jogou na mesa com um impacto surdo. Eu os criei. Essa farsa toda é minha. O plano, o falso escândalo, a polícia, as mentiras. Eu precisava de uma distração, um bode expiatório perfeito. Carolina sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Como assim? Otávio, que parecia seu aliado, seu salvador, era o cérebro disso tudo. O gerente, ainda recuperando fôlego, tossiu, levantando a voz. Como assim? Você estava do lado dela? Otávio deu uma risada amargurada, puxando o envelope de volta. Abriu algumas páginas, mostrando assinaturas, não só da Carolina, mas dele mesmo, em várias datas misteriosas. Contratos fraudados, provas forjadas. Eu a usei, mas também usei vocês todos. A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro ameaçador. Agora, a verdadeira pergunta é: quem é a verdadeira vítima? Ou a verdadeira culpada? Carolina, com os olhos marejados, não sabia se sentia raiva, medo ou morte feliz por finalmente ver a verdade escancarada. E no meio do salão, a mulher que dizia ser Sofia avançou, estendendo a mão como se tentasse agarrar aquela chance. A disputa virou gritos, acusações, confusão, tudo virando um caos completo. Mas então, num momento quase surreal, a luz piscou, o sistema do restaurante caiu, mergulhando tudo numa escuridão abrupta. Gritos se transformaram em sussurros nervosos. Ninguém sabia o que esperar. No escuro, o que realmente estava escondido na sombra daquela história? Quem era quem? O mestre, o peão, a vítima ou o monstro? No meio daquele breu, um celular apitou. Uma mensagem nova. Carolina pegou, mãos tremendo. A única frase que apareceu na tela congelou seu sangue. Você nunca estará segura, nem dessa vez. O salão, agora envolto na escuridão e no medo, esperava a próxima bomba. E Carolina sabia, nada mais seria como antes. O silêncio esmagador que se seguiu só prometia uma coisa. A história acabara de virar do avesso. E ninguém, nem mesmo ela, sabia onde isso terminaria. O silêncio que se seguiu à mensagem no celular era quase sufocante. O escuro se amontoava em cada canto do restaurante.
Os olhos mal se acostumavam à ausência da luz. O coração de Carolina batia descontrolado, como se quisesse fugir do peito e se jogar no chão. Tudo parecia tão irreal que ela mal acreditava no que havia ouvido e visto. De repente, o tilintar de passos. Alguém mexia no gerador do restaurante, tentando trazer a luz de volta. Um clarão fraco parecia surgir lá longe. Ou seria só um alívio momentâneo? O barulho foi interrompido por um som que cortou a garganta de todo mundo. Um grito abafado, estranho, vindo da cozinha. O ar congelou. Cada rosto virou naquela direção. A porta da cozinha abriu com violência e uma mulher entrou cambaleando. Não era Sofia, nem mais ninguém conhecido. Era Carolina. Mas não a Carolina que estava ali, parada, machucada, perdida. Era uma Carolina diferente. Olhos arregalados, roxa, tremendo, como um fantasma prestes a desaparecer. Ela regalou os olhos para o salão e, com voz trêmula e abafada, disse algo que ninguém esperava ouvir. Eu não sou ela. O murmúrio se espalhou rápido, uma onda que parecia quebrar o chão sob todos os pés. O gerente fez um passo à frente, mais de susto do que coragem. O que você quer dizer com isso? A Carolina da cozinha deu um passo cambaleante para frente. Tirou um envelope amassado de dentro do casaco. As mãos dela tremiam demais para segurar firme, as unhas fincadas, a boca seca. Ela olhou para a outra Carolina, para a garçonete. Para aquela mulher que havia sofrido tanto naquela noite, e o silêncio ficou maior que o salão. Eu sou a verdadeira Maria Carolina. Um grito partiu do fundo da sala. Todos se encolheram como quem levou um soco. A Carolina da cozinha virou o envelope lentamente para o salão, mostrando o que havia dentro. Documentos antigos, registros, fotos, algo que deixava claro que ela tinha identidade, história, algo que contrariava tudo que a única Carolina ali pensava ser. Esta menina aqui, apontou para a garçonete, a voz rachada de medo, não passa de... Uma peça implantada para esconder um segredo que nem ela mesma sabe. O tempo parou. Os olhos de todo mundo fixaram na garçonete. Ela sentiu o corpo congelar, a garganta secar de uma forma cruel, como se fosse engolir vidro. As mãos dela tremiam, puras pontas de gelo. Otávio se moveu, um passo à frente, sorriso afiado demais, frio como lâmina. Não é verdade. A voz dele saiu, firme demais, ameaçadora. Não se deixe enganar por mais essa mentira. A verdadeira Maria Carolina nunca apareceu até hoje. Essa impostora tentou apagar tudo, mas a mulher da cozinha ergueu a voz, quebrando o jogo. Você mentiu, Otávio. E eu tenho provas que desmoronam tudo que você disse. Inclusive sobre quem matou meu pai e por que carregaram essa garota pra cá. O salão congelou de novo. Carolina, a garçonete, sentiu o mundo afundar. Um ponto escuro se formando no centro do peito. Ela queria gritar, explicar, fugir, mas a voz não vinha. O medo era um bicho faminto, pronto para devorar. Foi quando a mulher estendeu a mão para o celular dela, que ainda estava no chão. A tela com a mensagem ameaçadora brilhando na penumbra. Se quiser respostas, precisa ver isso primeiro, disse, lançando um olhar que misturava súplica e determinação. Carolina hesitou, mas pegou o celular, sentindo os dedos queimando. Deslizou o dedo pela tela e jogou o vídeo para frente. A imagem era tremida, mas clara o suficiente para todos verem. Uma gravação onde ela, a garçonete, falava, numa voz que parecia dela, mas de outra mulher, revelando detalhes que jamais deveria saber. Detalhes que mostravam que ela nem era quem pensava, que sua história toda era uma construção, uma mentira planejada. Foi aí que a luz voltou de repente, com um estalo, revelando rostos tensos, olhos arregalados e a arma caída no chão, longe do gerente, como um sinal de que a noite só começava a revelar os seus verdadeiros horrores. O silêncio foi cortado por uma risada baixa, sinistra, que fez todos virarem rápido. Otávio estava parado perto da porta, os olhos brilhando como duas brasas. Ele sussurrou com uma calma que quebrou ossos. Vocês acreditavam estar lidando com um jogo clássico. Engano. Esse tabuleiro é meu. E a verdadeira Maria Carolina
Ninguém sabia que ela estava entre vocês, o tempo todo. E então, com um movimento brusco, tirou o casaco, revelando uma tatuagem que derrubou qualquer dúvida. Era o símbolo da organização que todos temiam. A marca que ninguém iria ver. Carolina sentiu a pele arrepiar, o calor fugir do corpo. O homem que parecia um aliado, um salvador, era o verdadeiro monstro. E no meio do salão, entre olhares chocados e corpos trêmulos, Carolina percebeu uma coisa que nenhum aviso podia preparar. Ela não sabia nem quem era. E a guerra pela verdade acabara de começar de verdade. Mas antes que alguém pudesse gritar, um disparo ecoou do teto, vindo do mezanino. Todos olharam para cima, num pânico cego, enquanto uma nova voz, por trás da escuridão, cortava o silêncio. "Chega de mentiras", disse a voz rouca e conhecida. "É hora da verdade. Venha quem quiser ouvir. O que estava por vir não seria resistência ou salvação. Seria uma explosão que destruiria tudo. E ninguém ali, nem Carolina, sabia como sobreviveria a essa tempestade. O disparo ecoou cheio de ódio, cortando o silêncio como se fosse uma faca cravando fundo. E por um segundo ninguém respirou. Mas então a luz do mezanino se apagou de vez. Tudo mergulhou numa escuridão total. Um breu que parecia engolir cada rosto, cada sombra, cada medo. A única coisa clara era o som dos corpos se mexendo. Gritos confusos, o tilintar de um objeto caindo no chão. Uma arma, o que mais? Carolina sentiu a pele arrepiar. O coração estava tão acelerado que parecia querer pular do peito. Aquele instante pesado, sufocante, parecia cobrar um preço que ela ainda nem sabia qual seria. E então, vindo do nada, um grito estridente que cortou a escuridão. "Parem! Isso não é o que parece!" Uma luz fraca, tremulante, acendeu num canto. Uma mulher surgiu, cambaleando, segurando algo brilhante entre as mãos. O flash do celular tremia, iluminando seu rosto coberto de lágrimas e suor. "Eu tenho provas. E vocês precisam ouvir. Agora!" O salão inteiro virou na direção dela. Mas a voz dessa mulher soava estranhamente familiar para Carolina. "Eu vou mostrar quem eles são de verdade", ela continuou, com a voz quebrada, quase sussurrando. "Porque eu sou quem vocês acham que já conhecem." O coração de Carolina congelou. As mãos dela começaram a tremer de um jeito estranho, como se algo estourasse dentro dela. A luz do celular subiu, e o rosto da mulher se revelou por completo. Era a Carolina, só que não aquela mulher fragilizada ali na frente das pessoas. Era uma versão diferente, mais dura, uma sombra que parecia sair direto dos cantos mais escuros da memória. "Eu não sou a vítima dessa história", a mulher disse, firme. "Eu sou tudo o que vocês temem, tudo que nunca quiseram ver. A verdade é que eu fiquei aqui para proteger o que ela não podia, para esconder o que ninguém entende." O salão prendeu a respiração. Um silêncio doeroso. Um nó que subia pela garganta. Mas quem era o segredo enterrado ali? Antes que alguém pudesse responder, as luzes voltaram, iluminando a cena. A mulher encarou Carolina, que tremia, os olhos arregalados, como se visse alguém se desdobrar diante dela. "Você é só um reflexo, o lado que eles queriam que vissem", a voz cortante. "Mas eu sou a real Maria Carolina, a que teve que desaparecer, a verdadeira sombra por trás de tudo." O choque explodiu pelo salão. "Mas como?" alguém sussurrou. "Como assim?" Foi quando, num movimento chocante, a mulher estendeu a mão para dentro do casaco e tirou um passaporte antigo, gasto pelo tempo. Nelas, a foto mostrava o rosto que todos conheciam de longe, mas o nome não era o dela. "Vocês estão presos num jogo de máscaras. E eu? Eu sou o que eles colocaram para ficar no escuro. Eu era a guardiã desse segredo sujo, até agora." O rosto dela se contorceu numa risada amarga. "E tudo isso", apontou para o salão, para os papéis, para Otávio e Ricardo, "é só um capítulo preparatório, porque o verdadeiro monstro está dentro de casa." Antes que qualquer um pudesse processar, uma sirene soou lá fora. Um barulho de carro freando bruscamente, e junto com ela, a porta do restaurante se abriu com força. Uma figura entrou, alta, imponente, vestida com um sobretudo escuro.
olhos frios demais para falar em algo bom. A multidão se afastou, só que ninguém ousava respirar alto. Ele caminhou até o centro, tirou o chapéu e revelou o rosto. Era o pai de Carolina. Ou melhor, o homem que ela achava que era seu pai. Acabou! Sua voz soou grossa, poderosa. Vocês jogaram seus dados num tabuleiro que nem conhecem. Ele encarou Carolina, um sorriso torto, cheio de algo indescritível. Vocês querem a verdade? Eu vou te mostrar quem realmente manda aqui. E minha querida, você está muito mais envolvida nisso do que imagina. O olhar dele passou por cada pessoa ali. Não havia piedade, só controle. Carolina sentiu o chão sumir de novo. A dúvida, o medo e a raiva misturavam-se num turbilhão feroz. Mas o que ela não sabia e o que ninguém viu, nem mesmo ela, estava prestes a quebrar tudo em pedaços ainda maiores. E então ele falou, com uma frieza que gelava até a alma. Eu não sou seu pai, nem nunca fui. Vocês criaram essa história para proteger um segredo. Mas agora, a verdadeira guerra começa. O salão explodiu num caos imediato. Carolina ficou parada, os olhos gritando por uma resposta que ninguém tinha. Quem era ela, afinal? O que ela representava? E quem de verdade estava puxando as cordas? Nenhum dos presentes tinha ideia do que viria a seguir. Só sabiam que naquela noite, todas as certezas tinham morrido. E uma nova verdade, mais obscura e perigosa, começava a nascer. O caos tomou conta do restaurante numa fração de segundo. O homem que dizia não ser o pai de Carolina mantinha um sorriso torto no rosto. Um sorriso que queimava a carne do peito como ácido. O salão parecia encolher, encher de angústia, os olhos de todos grudados nele e em Carolina, claro. Ela tentava respirar, mas o ar se negava a entrar. A dúvida era uma faca cravada entre as costelas. Então, quando tudo parecia explodir de vez, a porta dos fundos rangiu, voltou a se abrir lentamente. Entrou um homem, simples, quase apagado, com jeito cansado, camisa amassada e olhar de quem carregava muitos segredos. A atenção mudou de lugar. Um silêncio estranho caiu. A tensão mudou de figura. Ele encarou o homem do sobretudo escuro, o falso pai de Carolina, e disse, com uma voz rouca, grave, que cortava o ar. Você não é nada aqui, nem no mundo dela. Um calafrio percorreu a espinha de Carolina. Ela não conseguia entender o que via, mas sentia um puxão brutal lá dentro. A multidão se distanciava, os olhares irritados e desconfiados se frustravam. O homem do sobretudo piscou. Enquanto o novo estranho tirava da bolsa uma velha carteira de couro desmotada pelo tempo. Abriu-a devagar, puxou uma foto pequena, meio amarelada. Era uma foto dos três: Carolina, o homem do sobretudo e ele, o homem que acabara de entrar. E ali, no fundo, como uma sombra inquietante, uma mulher com olhos famintos de segredos. O silêncio virou grito preso. Aqui está sua verdade, ele falou para Carolina, puxando a garota pelo braço com uma força inesperada. Você não é filha de ninguém aqui. Seu passado, sua história, tudo foi fabricado. Carolina arregalou os olhos, o peito apertado quase sufocava. O homem fixava nela um olhar vítreo, carregado de uma verdade cruel. Você foi trocada. Não na infância, não numa troca de bebê comum. Você viveu tudo isso porque você é a chave para coisa que nenhum de vocês imagina. O homem fez uma pausa e então continuou, com voz quase sussurrada, um sorriso de quem sabe o fim do jogo. Você não é só filha de uma rede criminosa. Você é a própria dona dela. O salão estremeceu. Carolina sentiu o ar congelar na sua garganta. Como assim? Parecia gritar sem voz. O homem do sobretudo arregalou os olhos. Seu rosto perdeu a arrogância. Isso é impossível, rosnou, passando a mão pelo rosto como se tentasse arrancar a mentira que acabara de ouvir. O estranho sorriu, cruel. Não só possível como real. Você é o motivo de todo esse jogo sujo, a verdadeira cabeça da organização. Os clientes, o advogado, até o gerente esticaram o pescoço atônitos, a boca seca.
Você foi criada para ser isso, continuou o estranho, tão perto que Carolina sentiu a respiração fria nele. Para assumir o controle, um dia. Por isso te esconderam, por isso te manipularam. Você é o cérebro deste monstro, e ninguém sabia. O terror cresceu como uma tempestade. Carolina mal conseguia se mexer. Foi quando, de repente, a Carolina impostora da cozinha entrou cambaleando no salão, os olhos novamente arregalados, e disse com voz trêmula, como se dissesse uma sentença final. Eu sabia. Por isso tentei voltar. Por isso lutei contra a mentira. Ela olhou para Carolina. Para o homem do sobretudo, para todos. Porque a verdade é outra. A verdadeira ordem não está nas mãos de vocês. Mas sim, de quem aqui menos espera. Um silêncio mortal caiu. E no instante seguinte a luz piscou. E o celular na mão de Carolina disparou uma mensagem de alerta estridente. Um som que ninguém podia ignorar. Um vídeo começou a tocar, mostrando cenas que deixavam a todos de queixo caído. Era Carolina, mas não a Carolina que todos conheciam. Era ela, comandando uma reunião oculta, assinando papéis, conversando com pessoas poderosas. E ao lado dela, um rosto familiar demais para ser coincidência. Otávio. Mas o nome que surgia naquela mesa secreta não era o dela. Era outro. Um nome que fazia todos congelarem. A mensagem na tela piscava ameaçadora. Vocês nunca souberam o que estão enfrentando. A verdadeira dona de tudo está aqui. E ela não é quem vocês pensam. Carolina sentiu a visão falhar. O coração golpeava o peito como um martelo. E no meio da multidão, ninguém piscava. Todos presos naquele vídeo. No meio do salão, ela percebeu. O homem do sobretudo mudou de expressão, perdeu o controle. O estranho sorriu. Sacudiu a cabeça, como quem diz, vocês ainda não viram nada. A reviravolta acabara de começar. E naquele instante, uma pergunta crescente sussurrava nos pensamentos de todos. Quem afinal era a verdadeira Carolina? A vítima? A vilã? Ou a dona do jogo inteiro? Ninguém sabia. E ninguém sairia dali sem a resposta. Ainda que essa resposta se ocultasse no caos que vinha a seguir. O salão tremeu com o silêncio cortante. Carolina encarava o homem que havia acabado de jogar aquela verdade como uma bomba no meio de todo mundo. O rosto dela queimava, o corpo pesado, quase sem força para manter-se em pé. Cada palavra martelava dentro dela como punhais afiados. Ela não era só uma peça num jogo sujo. Ela era o jogo todo. O pai falso, o homem do sobretudo, recuou, perdido, enquanto as peças se derrubavam ao redor. O tal estranho, com a carteira e a foto, soltou um olhar frio que não deixava dúvidas. Ninguém ali sabia o que enfrentava. Você é a cabeça, repetiu ele, a voz cravada na alma da garçonete. A dona dessa rede que destrói vidas, inclusive a sua. Carolina sentiu o peito apertar, a respiração falhar. Quase não conseguia engolir aquela realidade cruel. A dor se espalhava pelo corpo. Queimava como se tivesse roupas molhadas grudadas à pele em noite fria. De repente, a Carolina da cozinha, a tal que dizia ser a verdadeira Maria Carolina, tropeçou para dentro do salão, olhos marejados, voz trêmula. Eu tentei avisar, ela disse, mas ninguém acreditou. Essa mentira quase me matou. O olhar dela encontrou o de Carolina. Por um instante não houve raiva, só uma solidão brutal que se arrastava no ar. O silêncio cresceu. Então, um estalo elétrico cortou a cena. O celular na mão da Carolina, impostora, vibrou novamente. A tela brilhava com um vídeo novo, imagens que ninguém ali queria ver. Era Carolina naquela sala escura, negociando, decidindo, mandando ordens com firmeza que fazia medo. Ao seu lado, Otávio, agora sem disfarces. O sorriso cruel desaparecera, substituído por algo ainda mais sombrio. Eu nunca fui apenas uma vítima, a voz do vídeo dizia. Eu sempre estive no controle. O poder verdadeiro está onde menos esperam. O que antes parecia uma confusão de mentira e verdade já estava coberto por uma sombra maior, mais profunda. Então, uma sirene distante começou a zunir. Veículos se aproximavam. O homem do sobretudo arregalou os olhos, desesperado.
Carolina acendiu o mundo virar. O quarto frio de Campos do Jordão, o luxo falso do restaurante, tudo desmoronava. E ali, no meio daquele caos, ela era o centro da tempestade, o olho no furacão que engolia tudo e todos. Mas antes que alguém pudesse se mover, a porta estourou de novo. Um grupo de agentes entrou. A ordem veio seca, urgente. Parem tudo! Aqui ninguém sai até esclarecer o que está acontecendo. A multidão recuou. Os olhares, assustados, se viraram para Carolina, que viu claramente o medo e a confusão estampados em cada rosto. Ela viu Otávio desviar o olhar, o sorriso gelado se desfazer. Via a Carolina da cozinha, o homem do sobretudo, todos prisioneiros daquela noite que parecia não ter fim. E, mesmo com o peito esmagado, uma fagulha minúscula de esperança nasceu. Porque ali, naquele instante brutal, Carolina percebeu algo. Talvez a verdade nunca fosse simples. Que ela não era apenas vítima, nem vilã. Era tudo que a vida lhe impôs. Uma sobrevivente. E sobreviventes, mesmo no escuro, encontram uma maneira de lutar. Mas o que viria depois? O que esconderiam as sombras que ainda restavam? E quem faria o primeiro movimento quando o silêncio finalmente se quebrasse? O mistério continuava. A guerra estava só começando. Agora, atenção! Se você quer estar na linha de frente dessas histórias que mudam tudo, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe para depois. O próximo episódio pode chegar a qualquer momento. E só os inscritos garantem que vão ver em primeira mão. E não para por aí. Esmaga o botão de like agora para dar aquele gás no algoritmo. Eu juro que cada like faz uma diferença enorme. Depois, inunda a seção de comentários com suas reações, suas teorias, cada palpitação que esse final deixou no seu peito. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem o poder desse apoio. E juntos vamos desvendar cada verdade oculta, capítulo por capítulo. Não perca, inscreva-se e faça parte dessa história. A próxima reviravolta pode estar a um clique de distância.